Bom dia a todos. Manaus, quarta-feira, 20 de maio de 2020. Dando sequência à série A Inquisição Católica, veremos a partir de agora o terceiro capítulo da mesma. Essa série é baseada no vídeo vencedor da enquete da primeira semana de maio. Um pedido de vídeo feito ao mago pela internauta Alice Alves de Mendonça, residente na cidade de Gama, Distrito Federal. Durante 300 anos, raros eram aqueles que ousavam falar contra essa doutrina. Pregadores católicos vociferavam ameaças nos púlpitos, assim como os pregadores protestantes o faziam em seus sermões, depois da reforma religiosa de Martinho Lutero, no século XVI. A bruxaria era vista como um mal tão grande quanto uma epidemia, como a peste negra. Tratavam-na como uma verdadeira calamidade. Para eles, a bruxaria era tão real quanto uma tempestade. Associavam a bruxaria à natureza feminina. Nos reinos da Península Ibérica, Portugal e Espanha, os judeus e os novos cristãos eram perseguidos, enquanto no resto da Europa a perseguição às mulheres chegou ao patamar de 75% dos casos. Um exemplo disso foi o Condado de Namur, atual Bélgica. 90% das acusações tinham como alvo as mulheres. O continente europeu instalou mais de 100 mil processos e 60 mil vidas se perderam em meio a chamas. Em plena Idade Moderna, a suposta força do mal saiu do campo da superstição popular para se tornar alvo de uma perseguição sistemática de tribunais leigos, religiosos e da Inquisição, sob controle papal. Uma época na qual as fogueiras se tornaram rotina nas praças das grandes, médias e pequenas cidades europeias. A fogueira era vista como um instrumento purificador. As chamas de uma dessas fogueiras consumiu a vida da jovem Joana d'Arc em 30 de maio de 1431, na cidade de Rouen, então sob domínio inglês. Joana d'Arc era uma heroína francesa, uma heroína nacional, ficando famosa depois que levou o exército de seu país à vitória na Batalha de Orleans contra os ingleses, dando início à revanche de seu país na Guerra dos 100 Anos, vencida até aquele momento pelos britânicos. Joana d'Arc, em 1430, foi aprisionada pelo Duque de Borgonha, aliado ao rei inglês Henrique V. Joana d'Arc foi usada como troféu de guerra. Seus inimigos aproveitaram de sua fama de visões que ela costumava ter desde criança para levá-la à fogueira, mesmo sendo do conhecimento de todos a sua extrema devoção religiosa. A verdade é que por trás do julgamento e condenação havia o cunho político. Foi tão óbvio a farsa do julgamento que no final daquele século ela seria reabilitada e em 1920 transformada em santa. Para as outras mulheres comuns acusadas de bruxaria, a Idade Moderna trouxe uma mudança radical na atitude da Igreja e dos tribunais em relação ao universo da superstição e do paganismo. Na mitologia romana, Diana, deusa dos bosques e dos animais, liderava amazonas noturnas em cavalgadas celestes. Entre os germânicos, havia a crença de que figuras ameaçadoras se reuniam na floresta em torno de caldeirões para realizar seus rituais. Após esses rituais, volatizavam-se e voavam nuas em suas vassouras em direção às vilas, povoados e cidades, para chupar a vitalidade das crianças.
A Idade Média foi marcada por mudanças e desgraças, como fome, pestes, guerras e conflitos religiosos. Muito dessa tradição supersticiosa do passado terminou sendo associada à certeza de que o demônio e suas seguidoras estavam determinados a dominar o mundo. Pronto, isso foi a deixa para que feitiços e mulheres voadoras tornarem-se, da noite para o dia, parte de uma grande conspiração demoníaca. Até mesmo os encantos e unguentos, a famosa malefícia, que antes serviam para ajudar as pessoas, se transformavam em passaporte certo para a morte. Acusações de possessões diabólicas infestaram a sociedade medieval. Não era necessário muita coisa para provar que a conspiração infernal estava se concretizando. Tudo era motivo para detonar a mortandade. Justificativas vinham de crises políticas e sociais, desastres naturais e epidemias. Veja o que aconteceu em Fier, na França. Foram instaurados processos de uma forma avassaladora contra as mulheres acusadas de bruxaria. Tudo porque 2 grandes colheitas foram perdidas por alterações climáticas. Por causa do surto da peste negra, centenas de mulheres foram condenadas à fogueira no Principado Alemão de Elvängen, em Genebra e também em Milão. Já no século XVII, no interior da França, a instalação de novas indústrias no campo gerou uma onda de ansiedade entre os camponeses, que logo desembocou numa grande caça. Havia uma paranoia coletiva na Europa medieval contra a bruxaria. Veja esse caso. Em 1590, depois de uma tormenta no Mar do Norte, destruiu um dos navios da comitiva de Jaime VI da Escócia e de sua noiva, Ana da Dinamarca. As 2 nações se uniram para iniciarem uma caçada cruel a todas as bruxas e feiticeiras. Eram como tempestades de verão, surgindo repetidamente e sumindo logo depois. Esse tempo de caçadas frenéticas levava o povo ao êxtase da maldade. Após o término das caçadas, a calma retornava e permanecia assim durante vários e vários anos. Era como se tivessem extirpado um câncer do meio da comunidade. Não perca amanhã o próximo capítulo da série. Um grande abraço a todos e até mais.